Hoje é dia 5 de dezembro de 2022, segunda-feira. A semana começou, mas estou de quarentena. A mínima de hoje foi de 6 graus e a máxima foi de 9 graus. Lá fora agora está com 6 graus, agora são 19 horas e 18 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 35 minutos, e o crepúsculo foi às 16 horas e 26 minutos. O dia durou 9 horas e 51 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 343. Hoje é o meu último dia de quarentena, mas preciso do resultado negativo do teste PCR, para poder voltar ao trabalho, e até agora eu não recebi notícias. Pois é, amigos, está aparecendo focos de cólera no mundo. Era para ser uma doença erradicada, pois basta medidas de higiene e saneamento básico, e ninguém correria riscos de contrair esta doença. Mas infelizmente morrem muita gente todo ano no mundo. OMS alerta para o crescimento dos casos da cólera. O que você precisa saber sobre este assassino mortal? Os casos de cólera aumentaram este ano, e a guerra, a pobreza e as mudanças climáticas criam as condições perfeitas para esse ressurgimento indesejado, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom. Uma ameaça evitável, mas muitas vezes mortal. Uma preocupante epidemia de cólera estourou no ano passado, disse Dr. Tedros. Após anos de declínio de casos em todo o mundo. De acordo com Dr. Tedros, 27 países relataram surtos este ano, incluindo a Síria, que registrou mais de 10 mil casos suspeitos, apenas nas últimas 6 semanas. Era uma doença considerada erradicada. No Haiti também está aumentando os casos da cólera. A epidemia estão se tornando bastante perigosas e frequentes, alertou Dr. Tedros, e com base em dados atualizados, a taxa média de mortalidade este ano será quase o triplo da média dos últimos 5 anos. A cólera é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria Vibrio cholerae, que muitas vezes é transmitida através de fezes de pessoas infectadas, e pode se espalhar rapidamente em áreas com saneamento e tratamento de esgoto inadequados. A cólera pode matar pessoas em poucas horas se não for tratada, e embora para muitos sejam leves, ou até assintomáticos. 1 em cada 10 pessoas desenvolve sintomas graves, como diarreia aquosa, vômitos e espasmos musculares. A cólera pode ser evitada com uma vacina, e facilmente tratada com soluções de reidratação oral, ou com soros intravenosos, e antibióticos em casos muito graves, mas a realidade é que, a maioria das pessoas não tem acesso nem mesmo a esses tratamentos simples, diz Dr. Tedros. A cólera é a doença mais temida da história da humanidade, e ainda hoje é a principal causa de morte em algumas partes do mundo. Desde o seu surto na Índia, ele já causou várias pandemias nos últimos 200 anos, matando milhões de pessoas. A cólera é a infecção humana mais fatal, se não for tratada. No passado já foi chamado de terror azul, por causa da cor da pele das vítimas desidratadas. O fornecimento de vacina contra a cólera não tem acompanhado a demanda. A cólera pode se espalhar rapidamente por uma comunidade, e as epidemias geralmente ocorrem em situações em que as pessoas vivem em condições de superlotação, e têm abastecimento de água precárias, como após um desastre natural ou guerra. A Síria devastada pela guerra enfrenta uma epidemia massiva, enquanto a violência de crime organizado está levando a um aumento de casos no Haiti. Na Ucrânia, devastados pela guerra, e no Paquistão, as inundações das monções inundaram grandes partes do país, e as autoridades de saúde temem que as condições permitam a propagação da cólera. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a epidemia está atualmente ativa no Afeganistão, Bangladesh, República Democrática do Congo, Etiópia e Nigéria. Dr. Tedros disse que o fornecimento de vacina contra a cólera não acompanhou a demanda do surto. Os líderes da OMS solicitaram os fabricantes de vacinas para aumentarem a produção. De acordo com Dr. Tedros, a OMS estocou a vacina contra a cólera em 2013 e distribuiu cerca de 27 milhões de doses no ano passado. A cólera é mortal, mas pode ser prevenido e tratado, disse Dr. Tedros, lamentando que muitas pessoas em todo o mundo não tenham acesso às ferramentas para combater a doença. A cólera espalham na pobreza e na guerra, disse ele, acrescentando que agora as ocorrências de inundações, ciclones,
e secas causadas pelas mudanças climáticas criam um ambiente ideal para a propagação da cólera, explicou o Dr. Tedros. 1,3 milhão a 4 milhões de pessoas. Este é o número de pessoas que são infectadas pela cólera, a cada ano no mundo. De acordo com as pesquisas citadas pela OMS e CDC americana, entre 21 mil e 143 mil pessoas morrem de cólera cada ano. A lavagem frequente das mãos, o descarte seguro das fezes, e o tratamento da água também são recomendados em áreas com risco de cólera, disse o CDC. Segundo o centro, a desinfecção envolve ferver a água por 1 minuto, filtrá-la e adicionar uma quantidade adequada de água sanitária. 2 gotas por litro, ou pastilhas de iodo, meia pastilha por litro, ou usar pastilhas de cloro disponíveis comercialmente. Água limpa e tratada também deve ser usada para lavar pratos, fazer gelo, cozinhar e escovar os dentes, diz o CDC. Carne e frutos do mar mal cozidos ou crus, frutas e vegetais crus ou mal cozidos, com casca também devem ser evitados. Agora vou falar de detalhes da doença. A cólera. No modo geral. Enterite aguda causada pela toxina da cólera, produzida por Vibrio cholerae colonizando e proliferando no intestino delgado. Costumava ocorrer em todo o mundo, mas agora ocorre com frequência em áreas tropicais e subtropicais onde não há ambiente sanitário, como a falta de abastecimento de água potável. Entre os muitos tipos de Vibrio cholerae, os sorotipos O1 e O139 são conhecidos por causar cólera em humanos. Estima-se que 1,3 a 4 milhões de casos de cólera ocorram em todo o mundo a cada ano, resultando em 21 mil a 143 mil mortes. É contraída pela ingestão de água ou alimentos contaminados com a bactéria da cólera. No Japão, a maioria dos casos são de viajantes, em áreas endêmicas de cólera tropical e subtropical são infectados. A infecção não causa necessariamente sintomas com risco de vida, e muitos casos são assintomáticos. Cerca de 20% das pessoas infectadas desenvolvem a doença grave. A causa. O Vibrio cholerae é classificado em 205 sorotipos de acordo com as diferenças nos antígenos, O, na superfície celular. Destes, apenas os sorotipos, O1 e O139, que produzem a toxina colérica, que causam cólera. Beber água contaminada com Vibrio cholerae que vive no ambiente natural, ou água contaminada com excrementos de portadores da bactéria da cólera. A infecção é causada também pela ingestão de alimentos crus que não foram cozidos, ou deixados em temperatura ambiente por muito tempo. Em casos normais, as bactérias da cólera são mortas pelo ácido gástrico, mas se uma grande quantidade de bactérias da cólera for ingerida, algumas delas podem atingir o intestino delgado e proliferar, produzindo a toxina da cólera. Crianças, idosos e pessoas que tiveram seu estômago removido, por motivo de doenças, como câncer, correm maior risco de infecção porque não produzem ácido estomacal suficiente para matar as bactérias. Os sintomas da cólera. Os sintomas geralmente são assintomáticos imediatamente após a infecção, seguidos por um período de incubação de 12 horas, a 5 dias seguidos de início súbito de febre, e diarreia aquosa indolor, e vômitos. Em casos graves, a diarreia pode resultar na perda de cerca de 1 litro de água e sais minerais por hora, levando à desidratação e perda de potássio do corpo, resultando em hipocalemia. Se não forem tratados rapidamente, podem ocorrer sintomas como forte desidratação, diminuição da produção de urina, e espasmos musculares dolorosos, além de insuficiência renal, choque e coma, que podem ser fatais. No entanto, mesmo se infectado com Vibrio cholerae, muitas vezes ocorre diarreia leve, ou nenhum sintoma, e casos graves, como febre alta e diarreia grave, são raros. Mesmo sem tratamento, pode se curar espontaneamente em cerca de 3 a 6 dias, mas se tiver diarreia forte, não use medicamentos antidiarreicos à venda em drogarias, e procure atendimento médico imediatamente. Exames e diagnóstico. É retirado a amostra das fezes, ou do reto do paciente, para verificar se os sorotipos O1 e O139 de Vibrio cholerae, que produzem a toxina da cólera, são detectados. Além disso, exames de sangue e exames de urina podem ser realizados para verificar o estado de desidratação e a função renal. O tratamento.
A reposição de água e sais minerais rapidamente perdida, devido à diarreia e vômito é a principal prioridade. Normalmente, beber uma solução de reidratação oral, que contém uma solução de água ionizada, é suficiente. Se estiver gravemente desidratado, ou o vômito for persistente, é administrado por via intravenosa soro hidratante. Mesmo após o desaparecimento dos sintomas, é necessário beber bastante soluções de reidratação oral e soro fisiológico para repor os fluidos corporais. Se os sintomas de diarreia forem graves, é receitado antibióticos para interromper a diarreia precocemente. Os sintomas geralmente desaparecem em 3 a 6 dias e as bactérias da cólera são eliminadas do corpo em cerca de 2 semanas. Precauções após prevenção e tratamento. Não beba água crua, vegetais crus, frutas cortadas, ou frutos do mar crus em áreas endêmicas. Alimentos que podem ser aquecidos devem ser bem aquecidos antes de comer. Vegetais e frutas devem ser descascados, como as bactérias da cólera não morrem mesmo em baixas temperaturas. Sorvete e gelo devem ser evitados para garantir a segurança. Lembre-se de lavar bem as mãos com sabão antes de comer, e depois de usar o banheiro. Antes de viajar para o exterior, é importante verificar se o destino está em uma área endêmica de cólera.